Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre áreas de figuras semelhantes. Se liga aí então. Então aqui no meu desenho eu separei dois triângulos ABC e esses dois triângulos são semelhantes. Então vou escrever aqui, ó, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, tá? ABCDEF. Ok, se eles são semelhantes, existe então uma razão de semelhança entre todos, não é? Entre todos os segmentos desse triângulo. Então aqui, ó, vamos nomear cada ladinho aqui, ó. Na frente do A eu vou chamar de Azinho, na frente do B eu vou chamar de Bzinho, na frente do C, toda a base do triângulo, vou chamar de Czinho. Então aqui a mesma coisa, na frente do D, Dzinho, na frente do E, Ezinho e na frente do F, Finho, tá? E aí, além disso, eu tracei só uma altura dele aqui para a gente mostrar que vale para ela, tá? Mas eu poderia ter traçado qualquer altura. Então, vou chamar aqui, ó, de H1, altura do triângulo 1, altura do ABC, e H2, altura do triângulo DEF. O que a gente tem? Razão de semelhança. Então, lados correspondentes. Então, o A corresponde ao Dzinho, o A sobre o Dzinho. A divisão dele tem que ser igual ao B sobre Ezinho, ao B sobre o Ezinho, que tem que ser igual ao C sobre o Finho, ao C sobre o Finho. E isso também vale para as alturas do triângulo. O H1 tem que ser dividido pelo H2, tem que ser igual a essas razões. E essa razão, normalmente, a gente usa a letra K. Essa K é chamada de constante de proporcionalidade, tá? Então, anota aí se você não lembra esse nominho, beleza? Essa nossa constante, ela vale, então, para qualquer segmento. Se eu pegasse uma mediana do triângulo, também valeria. Mas a gente está interessado em ver se ela vai manter para a área do triângulo. Será que ela mantém? Então, vamos ver, então. Área do triângulo ABC. Bom, a área do triângulo ABC é dada por base vezes altura dividido por 2. A base, nesse triângulo, eu estou usando Czinho, já que eu vou usar essa altura. A base, lembra que eu tenho que usar a base com a sua altura correspondente. Então, vai ser Czinho vezes H1, dividido por 2. No triângulo DEF, a área do triângulo DEF é base vezes altura dividido por 2. A base, eu vou usar o Finho. A altura, eu vou usar o H1, ou H2, dividido por 2. Agora eu quero saber se essa constante existe, ou seja, vou pegar a área do triângulo ABC, comparar com a área do triângulo DEF. A área do triângulo ABC comparada com a área do triângulo DEF. Então, vou pegar C vezes H1 dividido por 2 sobre F vezes H2 dividido por 2. Né? Aqui você pode fazer o barrigão, barriguinha, mas ó, esse daqui vai multiplicar esse e o 2 vai ficar em cima. Esse aqui, o 2 vai multiplicar esse e vai ficar embaixo. Então, o 2 eu já vou mandar embora. Ó. Mandei embora. Então, eu fiquei com C vezes H1 dividido por F vezes H2. Mas observe só a informação que a gente tinha aqui no começo. C sobre F foi exatamente o que sobrou aqui, ó. E é quem? É K. Então, essa parte aqui vale K. Mas, ao mesmo tempo, H1 sobre H2 também vale H. Está aqui, ó. Então, essa parte aqui também vale K. Ou seja, eu tenho K vezes K. K vezes K, eu tenho, então, K ao quadrado. Então, a razão entre as áreas existe, só que ao invés de manter-se linear como está aqui, ela vai ficar ao quadrado. Ou seja, se a razão aqui for 5, a razão aqui vai dar 25. E assim sucessivamente, tá? Vamos tentar fazer os exercícios para entender um pouco mais desse caso.
Esse é o número 1. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 9 centímetros. Outro triângulo retângulo semelhante ao primeiro, a hipotenusa mede 12 centímetros e sua área é 24 centímetros quadrados. Qual é a área do primeiro triângulo? Então, vamos lá para as informações. Eu tenho que esse triângulo, a hipotenusa é 9, nesse triângulo a hipotenusa é 12 e a área dá 24. Quero saber a área desse daqui. Bom, se eu sei a hipotenusa desse e sei a hipotenusa desse, eu consigo determinar a razão de semelhança, já que ele falou, o exercício falou que eles são semelhantes. Então, a razão de semelhança é um sobre o outro, tanto faz a ordem, tá? 9 sobre 12, então vou pôr 9 sobre 12. Vou simplificar, então vai ficar por 3 vai virar 3, por 3 vai virar 4. Esse daqui é a nossa razão de semelhança, ok? Esse daqui é o nosso K. Está aqui a nossa informação. Beleza, essa razão, ela tem que existir entre as áreas, só que tem que existir ao quadrado, igual a gente viu aqui em cima. Então, a razão entre... tem que obedecer a ordem. Se eu fiz o primeiro sobre o segundo, mantém. A razão entre o A1 e o A2, a razão entre o A1 e o A2, também tem que dar o K, só que ele ao quadrado. O A1 é o que eu quero descobrir. O A2, eu sei, é 24, então vai ficar A1 sobre 24 é igual. O K, eu sei também, é 3 quartos. 3 quartos ao quadrado. E aí vai ficar assim, então. A1 sobre 24 é igual 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Multiplicando em cruz, A1 vezes 16 e 9 vezes 4. Eu já vou passar esse 16 dividindo. Vai ficar assim. A1 é igual a 9 vezes 24 dividido por 16. Agora simplifica. Aqui por 8, ó. Por 8 e por 8, tá? Por 8 dá 2, por 8 dá 3. Se não quiser simplificar e fazer as contas, você pode também, tá bom? Não tem problema nenhum. 9 vezes 3, 27. Sobre 2. 27 sobre 2 é exatamente 13,5 centímetros quadrados, porque a gente tinha a unidade de medida. Deixe a sua resposta aí. Exercício 2. Uma mesa é composta por 2 hexágonos regulares sobrepostos, conforme a figura. A razão entre as áreas dos dois é 25 sobre 16. E o lado do maior mede 1 metro. O lado do menor mede. Então vamos lá. Tenho que a razão é 25 sobre 16. Olha lá, a razão do maior está sobre o menor. Aqui está claro, né? O lado maior mede 1 metro. Eu quero saber o lado menor. Se ele me deu essa razão entre as áreas, ele me deu quem? Ele deu o K ao quadrado. Então, K ao quadrado é igual a 25 sobre 16. Eu preciso da razão dos lados para poder achar o menor. Ué, não quero o K então. Tira a raiz. Tira a raiz de K quadrado, tira a raiz de 25 sobre 16. Cancela a raiz e quadrado, sobrou exatamente quem eu preciso, o K. Raiz de 25, 5. Raiz de 16, 4. Achei que a razão entre os lados tem que ser 5 para 4. Então vamos lá agora. Eu sei que o lado do maior mede 1 metro. Só que as nossas alternativas estão em centímetros. Então, ao invés de usar 1 metro, eu vou usar centímetros. De metro para centímetro, multiplica por 100. 100 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Ó? O lado do maior sobre o lado do menor tem que dar 5 sobre 4. Então, vai ficar assim, 100 centímetros sobre o L, eu vou deixar só L, que eu quero descobrir, 5 sobre 4. Multiplica em cruz, já passa esse 5 dividido, vai ficar L vezes 4 vezes 100, dividido por 5. Simplifica. 5 aqui, dá um 20.
4 vezes 20, 80. 80 o quê? Centímetros. Isso a gente encontra, tem alternativa essa questão, marca ela na alternativa D. Exercício 3, na figura, DE é paralelo a BC. Se a área do trapézio BCED é 24 centímetros quadrados, a área do triângulo ADE é... Vamos lá então, ele me deu a área do trapézio, essa parte aqui de baixo, e ele quer saber a área que sobrou aqui em cima. Ele falou também que os segmentos DE e BC são paralelos. Essa informação é muito útil para a gente, porque se é paralelo, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Ou seja, o triângulo ABC e o ADE são semelhantes. O triângulo ABC, aqui é um Czinho, é semelhante ao triângulo ADE. ADE. Pelo caso, ângulo, tá? Se você quiser especificar, porque eu tenho dois ângulos iguais, esse igual a esse igual a esse. Basta para semelhança. Ok, se eu tenho semelhança, eu tenho razão de semelhança. E a informação que ele deu dos triângulos foram as alturas. Bom, se eu tenho razão entre as alturas, eu consigo depois uma razão entre a área. Então, eu consigo chegar na resposta que eu quero, que é a resposta do triângulo menor. Então, vamos primeiro buscar a razão entre as alturas. Então, vamos lá. O K que a gente quer, né, é a razão do primeiro sobre o segundo. Então, vai ser 6 sobre 6 raiz de 2. Tá? Então, eu vou deixar que K é igual, dá para simplificar, né? O 6 com o 6, isso daqui é 1 sobre raiz de 2. Não deixa assim, né? Vamos multiplicar, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, raiz de 4, que é 2. Então, sempre racionaliza quando a raiz ficar na parte de baixo. Essa é a razão entre as alturas. Agora eu vou fazer a razão entre as áreas. Perceba que, na hora que eu fizer a razão entre as áreas, eu não vou fazer com o 24, porque o 24 é um trapézio. Eu vou fazer com o triângulo grande e o triângulo pequeno, porque foi as alturas que eu utilizei. O que sobrar do grande é o que eu vou tirar do 24 para dar o do pequeno. Então, vamos lá. O K ao quadrado é a razão entre a área do triângulo. Aqui, ó, vamos só observando, eu coloquei o menor sobre o maior, então eu tenho que manter isso. Então, é a área do triângulo ADE sobre o triângulo ABC. ABC. Então, vai ficar assim, o K ao quadrado vai ser aquilo lá. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. O ADE é o que eu quero descobrir. Então, vou deixar aqui o nosso x, tá bom? Chamar ele de x. O ABC, eu não sei, mas eu sei que é o quê? É a área que eu quero descobrir, o x, mais os 24 que estão aqui embaixo. Então, é x mais 24. Entendeu a lógica desse exercício? Vamos lá. Esse quadrado vale para o de cima e vale para o de baixo. Raiz de quadrada de 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado é 4. Aqui, x sobre x mais 24. Vou simplificar antes. Aqui vai ficar 1 sobre 2, para a gente poupar as contas aqui agora no final. Ó. Então, continuando aqui embaixo, eu tenho, multiplicando em cruz, 1 vezes isso daqui, mantém ele. X mais 24. Igual, 2 vezes x, 2x. Passa tudo para um lado só. Então, vai ficar 2x menos x igual a 24. X é igual a 2x menos x, 24. Ou seja, 24 centímetros. O que está acontecendo com esse triângulo? Está dividindo a área exatamente na metade. 24 para cá, 24 para cá. Esse segmento
passa exatamente de uma forma que divida a área na metade. Veja que a altura não precisa ser dividida na metade para isso acontecer, tá bom? Isso você encontra na alternativa B. Marca ela, tá? O exercício de hoje é um exercício do Enem. Em canteiros de obra de construção civil, é comum perceber trabalhadores utilizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar a se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas com pinos no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e outras 3 eram pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas pelas letras. A região demarcada pelas letras A, B, M, N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área calçada com concreto corresponde a... Então, aqui, ó, eu tenho esse triângulo retângulo, tá? Que essa parte aqui vai ser concreto e vai sobrar esse bico dele. Ele falou que o P, o M e o N são pontos médios. E aí, eu quero explorar uma propriedade aqui que a gente normalmente não explora, que é importante, ó. Vou ligar os 3 pontos médios. Tá aqui. Liguei os 3 pontos médios, tá? Quando eu ligo os 3 pontos médios, eu estou traçando as bases médias, tá? Então, MN, PM e a última PM são bases médias, tá? É o seguinte, vamos ver o que acontece com essas bases médias. Bom, se isso é ponto médio, dividiu o lado na metade. Se dividiu o lado na metade, dividiu aqui o base na metade e a altura na metade. Então, se eu fosse calcular a área do triângulo todo, eu tenho uma altura dividida na metade, a outra base dividida na metade. O que aconteceu, então, com esse triangulinho menor em relação ao todo, ao triângulo inteiro? Ele é 1/4 do triângulo inteiro. Então, toda vez que você traça as bases médias, você faz 4 triângulos congruentes, ó, todos valendo 1/4 do original. Então, a área dos triângulos é 1/4 do original. Ok? Então, o que a gente pode ver aqui? Que esse cantinho equivale a 1/4 e essa parte toda, 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Então, a área desse trapézio aqui, da figura AMMB, é igual a 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 3/4. E essa aqui é 1/4. A gente observa isso na letra E. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde ao triplo da área do triângulo MNC. Essa daqui, ó, a área em azul, é o triplo dessa daqui. Então, você marca a alternativa E. Ok? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação que ajuda pra caramba e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.